E aí, conhece essa música? Essa música se chama Getsemane, de Leonardo Gonçalves, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. E o tema de hoje, escrito em pedras, mas antes, bom dia, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro, e nós vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Escrito em pedras, vem trazendo para a gente aqui um texto do livro de Deuteronômio, que aliás nós já lemos uma parte dele no estudo de ontem, aqui no capítulo 8, no livro de Josué. Diz assim: escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. E a lição vem trazendo aqui, primeiramente falando, o título escrito em pedras, e já traz uma pergunta aqui: qual o significado do ato descrito nesses versos que ele nos ensina hoje? Veja, nós temos cada vez mais a dificuldade de lembrar das coisas do passado, né? De ficar lembrando, de ficar exercendo a fé naquilo. Então, cada vez mais a gente vai esquecendo, e muitas vezes é necessário, como os rituais da igreja, como a Santa Ceia, como esses momentos assim, que a gente participa em comunidade, são necessários para que a gente possa estar fortalecendo a nossa fé, para que a gente possa estar renovando a nossa aliança com o Senhor, para que a gente possa estar lembrando dos momentos, de tudo que Deus já fez por nós. E por isso, inclusive, que eu escolhi essa música para fazer essa introdução aqui, a música Getsemane, porque às vezes a gente esquece, parece que a gente esquece do quão doloroso foi para o Filho de Deus, Jesus Cristo, se entregar sem pecado algum, sem culpa alguma, sofrer tudo que sofreu por nós, para nos dar a possibilidade da graça, a possibilidade de vivermos eternamente, e ainda assim a gente ter que passar por eventos como Santa Ceia, para estar fortalecendo a nossa fé, de estar fazendo eventos para estar lembrando a respeito do sacrifício de Jesus. Parece que a gente tem a facilidade de esquecer as coisas que Deus faz por nós, e já fez, né? Então, essa lição de hoje vem falando que, primeiro, que nós já falamos a respeito do Monte Gerizim, do Monte Ebal, né? Um monte das bênçãos e outro o monte das maldições, e que esse monumento feito com aquelas pedras que nós vimos no estudo de ontem foi feito no Monte Ebal, representando inclusive a morte de Jesus Cristo, né? Em favor. Só um momento. Tem alguém me ligando aqui, já eu atendo. Mostrando simbolicamente ali que Jesus tomava sobre ele as maldições que deveria recair sobre nós, para nos dar as bênçãos, né? Então aqui mostra que todas as pessoas ficaram ali, que Josué escreveu em pedras uma cópia daquilo tudo que Moisés havia recebido de Deus ali, das orientações, e leu todas as palavras ali para aquele povo, mostrando assim que
Ele poderia ter escrito em pergaminhos, ele poderia ter feito de outra forma, mas não, ele escolheu escrever em pedras para que ficasse ali fixado, para que as pessoas não esquecessem dos ensinamentos de Deus, das promessas de Deus, tanto das promessas das bênçãos como das maldições, tanto da recompensa dos que fizessem o bem, quanto da recompensa dos que fizessem o mal, dos que desobedecessem, né? Então o Josué fez questão de fazer ali tudo, tudo escrito em pedras, todas aquelas orientações que Deus já havia dado a Moisés. E tem várias outras passagens aqui falando a respeito da importância de estar escrito em pedras, né? Eu separei só uma aqui que está no capítulo 8, no verso 11, que diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Quando Deus deu os mandamentos para Moisés, Deus escreveu em tábuas de pedra. E essa questão de escrever em tábuas de pedras tem esse significado para a gente. É de tal importância que não escreveu de qualquer forma, de qualquer maneira ali em outra coisa, no pergaminho. Não. Ele escreveu em pedras para mostrar a importância que passa para a gente assim, que devemos obedecer a Deus. E não devemos esquecer de tudo que Ele já fez por nós. A lição comenta ainda, fala assim: o Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio e no livro de Josué. Junto com o Monte Gerizim era o local onde as bênçãos e maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mais especificamente no Monte Ebal, seria o local das maldições, que como eu já mencionei aqui. Lá os israelitas deveriam ficar em pé em ambos os lados da arca na presença dos sacerdotes. Um grupo ficou em frente do Monte Ebal e o outro em frente do Monte Gerizim, como eu também já falei anteriormente. E aqui também uma breve explicação do que eu acabei de falar também na introdução. Nós, seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida cotidiana, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso nos faz esquecer muitas vezes aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade, né? Em cada ceia do Senhor temos a oportunidade, para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. Já pensou? A pessoa entregar a vida por você, entregar a vida por mim. Ali nós devíamos ser eternamente gratos, ali o tempo todo. Ellen White, inclusive, fala que deveríamos tirar pelo menos meia hora do nosso dia para pensar no que Cristo fez por nós, especialmente nas últimas horas da vida dele ali. E ainda assim, às vezes a gente esquece. Os afazeres da vida, a correria vai tomando conta da nossa mente, do nosso dia a dia, e aí a gente vai deixando as coisas de Deus um pouco de lado, né? Então, por isso eu escolhi essa música Getsemane para a gente meditar um pouco e considerar um pouquinho mais a respeito do que Deus já fez por nós. E Ele tem para nós também bênçãos prometidas, bênçãos maravilhosas. Mas os que não quiserem as bênçãos vão receber também a condenação no último dia, né? Então, que nós escolhamos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez por mais um estudo. Te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos porque o Senhor nos promete muitas maravilhas, o Senhor nos promete uma vida eterna, o Senhor nos promete uma eternidade de bênçãos. E ainda assim, com toda a tua promessa e com tudo que o Senhor já fez por nós, nós ainda nos esquecemos porque a vida nos ocupa demais, porque estamos com a mente focada em tanta coisa, talvez que não devêssemos estar, mas o Senhor nos chama mais uma vez para olharmos para Ti, para que o Senhor esteja de fato em nosso coração e fazendo o contraste com o ensinamento de que o Senhor escreveu os Teus mandamentos em tábuas de pedra. No livro também de Jeremias e de Hebreus fala que nós colocaremos esses Teus mandamentos em nosso coração. Então que o Senhor nos ajude com o poder do Espírito Santo a sermos sempre gratos a Ti, a nunca esquecer do Senhor
mesmo em meio à correria da vida, às dificuldades ou às alegrias que nós viemos a passar aqui, mas que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas todos os dias, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha um bom dia na presença do Senhor e vamos caminhando, vamos aprendendo e vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Amém? Até a próxima.